A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Hoje falaremos um pouco sobre a mensagem que Paulo pregava. Lição número 5, portanto, deste trimestre, Jesus Cristo e este crucificado, era o tema, um dos temas básicos e principais da pregação do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 23, nós lemos o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O Cristo crucificado é o centro da mensagem do Evangelho. Era o centro da mensagem da pregação de Paulo. É o centro da cruz, realmente, o Cristo crucificado. É a encarnação da verdadeira sabedoria e do poder de Deus para a salvação de todos os pecadores. Então, está condensado na mensagem da cruz a libertação, a salvação, o perdão dos pecados igualmente, porque em Cristo Jesus, que morreu na cruz, nós temos esta libertação, ou ainda o perdão pleno de todos os pecados daqueles que confessam a Jesus Cristo como Salvador. 1 Coríntios, portanto, capítulo 1, versículos 18 a 25, também o capítulo 2, nos falam desta realidade onde Paulo contrasta a sabedoria do homem com a sabedoria de Deus. Também fala sobre as concepções das pessoas sobre a mensagem da cruz, a mensagem da crucificação, a mensagem do Cristo crucificado, que para os judeus, por exemplo, como lemos, representava blasfêmia ou escândalo, e para os gregos era considerado uma loucura ou uma tolice dentro da sua concepção intelectual. Então o verso 18 diz assim, 1 Coríntios 1, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para os que perecem, ou seja, aqueles que não estão salvos, que não conhecem a Cristo ainda, parece loucura, é um argumento de Paulo em todo este capítulo 1 e também no capítulo 2 desta carta aos Coríntios. Porque ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, falando de sabedorias humanas? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Até hoje muita gente considera a pregação dos crentes uma verdadeira loucura, porque pregamos um Cristo crucificado, a mensagem que emana da cruz, da crucificação de Cristo, como a mensagem da salvação para o pecador, a libertação, a saída definitiva do pecado para viver uma vida de santidade, pureza e também uma vida adequada para morar no céu. O verso 22 diz, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas aprove a Deus, diz ele, salvar os que creem pela loucura da pregação. E o verso 23, então, onde ele diz que para os judeus, a pregação sobre o Cristo crucificado, o Messias que veio, se entregou para ser morto naquela cruz, dura cruz e vergonhosa, era um escândalo, era uma blasfêmia. E para os gregos, na sua intelectualidade, seria uma loucura ou uma tolice. Mas para os que são chamados, qualquer um individualmente, seja ele judeu, grego, gentio, o que for, em qualquer tempo, diz ele, pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí no capítulo 2 ele diz, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ao dizer isto, ele está certamente com a sua mente voltada para a cidade anterior onde ele esteve pregando, que foi Atenas, a capital, o berço da filosofia mundial, desde muito tempo, antes mesmo de Paulo,
Se você ler com cuidado Atos capítulo 17, vai encontrá-lo lá no Areópago, discursando para gente intelectual, para os eruditos de então, para os filósofos. E então ele usou uma linguagem realmente rebuscada, polida, porque capacidade para isso ele realmente tinha. Mas não houve muitos resultados. Lá no capítulo 17 de Atos, versos 32, 33, 34, você pode ver que poucas pessoas da multidão que estava lá aceitaram a mensagem do Evangelho, né? É destacado lá o Areopagita, ou seja, o administrador do Areópago aceitou, é verdade, mas foi pouca gente em consequência, ou melhor, em comparação com outros lugares onde Paulo pregou. Então, de Atenas, ele desceu para Corinto. E quando ele diz aqui, desci, primeira vez que eu anunciei o Evangelho a vocês, foi... Eu estava com temor. Verso 3 ele diz, eu estive convosco em fraqueza, temor e tremor. E aí ele então diz o seguinte, visto que não raciocinou, né? Visto que não deu muito resultado pregar com eloquência, com sabedoria humana e etc, e inserir conceitos filosóficos e outros, como aconteceu em Atenas, agora eu me propus pregar para vocês somente o poder de Deus. Não vou me basear puramente em conceitos ou sabedoria humana. Vou pregar no poder de Deus. E o Cristo que eu vou pregar é o Cristo crucificado. Glória a Deus, que vai continuar sendo escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós é o poder de Deus. Mais adiante ele vai dizer, é sabedoria de Deus também, em contraste com a sabedoria humana que propõe religiosidade de todas as formas. Aleluia. Diz ele, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Esta foi a sua base ao chegar em Corinto, então. Tremendo, com temor, e muitos acreditam que é por conta exatamente dos resultados muito bons alcançados em Atenas com a sua pregação, que ele desceu para lá um tanto decepcionado, temor, tremor, etc. Assim como todo pregador que se esforça ao máximo e não vê assim muito resultado, ele realmente fica decepcionado com aquilo que esperava e não aconteceu. Mas Deus é Deus e tem os seus caminhos, e muitos de Atenas também aceitaram a Cristo Jesus. Quer usemos de sabedoria em alguns momentos humana, ou não, Deus vai fazer sempre os seus milagres porque a palavra é dele, tá certo, amados? Mas é muito melhor fazermos como Paulo fez aqui. Temos o foco principal no poder de Deus e na sabedoria de Deus, em contraste ou na oposição da pura e simples sabedoria intelectual do mundo. Nosso estudo, então, tem um dos seus primeiros tópicos como a centralidade da pregação de Paulo, onde ele fundamentava a sua pregação. Era o ministério dele, falar sobre o Cristo crucificado. A crucificação que era um método já utilizado largamente no mundo antigo para a punição de criminosos, e um dos mais cruéis, aliás. Os condenados à crucificação morriam lentamente, ou por asfixia, ou por parada cardíaca, e várias outras falências orgânicas, porque o corpo ia enfraquecendo hora após hora. Havia pessoas que demoravam, segundo alguns, dias pregados na cruz. É por conta disso, aliás, que quebravam as pernas dos condenados para apressar, acelerar o processo da morte. E quando você sabe, no relato da crucificação de Jesus, chegaram para fazer isto com Jesus, não precisou, porque ele já estava morto, constatado pelos seus próprios inimigos. Foi esta morte cruel e vergonhosa, vergonhosa por conta de que os condenados normalmente eram crucificados nus. Então, para um homem de bem, para um homem honrado, ser morto ou exposto de forma nua era realmente uma vergonha, coisa que não faz muito sentido para o tempo pós-moderno que vivemos hoje, não é verdade? Mas naquele tempo fazia muito sentido, era vergonhoso expor o corpo de alguém nu e ainda naquela dor tremenda. Bom, o ministério então da pregação de Paulo baseava-se no Cristo crucificado, e ele chama de a mensagem da cruz ou a palavra da cruz,
que é, como dissemos, loucura para os gregos, blasfêmia ou escândalo para os judeus, mas para nós que cremos, diz ele, é o poder de Deus. Aleluia! Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Era uma vergonha alguém ir para a cruz naqueles tempos. Só os piores criminosos eram executados desta forma. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação alcançaria os pecadores era realmente uma irracionalidade para os gregos, que viviam muito mais no seu intelectualismo racional, mas era uma blasfêmia para os judeus por conta de que está escrito em Deuteronômios 21, 22 e 23, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, na mentalidade deles, religiosa e secular, era impossível que Jesus fosse o Messias, como Paulo tanto insistia e tanto pregava, e a igreja continua pregando. Mas Paulo diz, ao contrário, para nós que cremos, a mensagem da cruz, a mensagem do crucificado, do Cristo da cruz, é o poder de Deus e é também a sabedoria demonstrada por Deus, a forma como Deus demonstrou a sua sabedoria em salvar o pecador, justificá-lo, continuando sendo um Deus justo, porque em Cristo ele pagou o preço pela redenção, pagou o preço do pecado devido pelo pecador, todos os pecadores, então pode hoje perdoar aqueles que se achegam a ele através de Jesus Cristo, como a Bíblia exaustivamente ensina em toda ela, principalmente no Novo Testamento. Bom, para os judeus e gregos, repetindo, para os judeus era escândalo, a cruz, a crucificação, e para os judeus era uma loucura. Agora, Paulo utilizou algumas expressões-chave em todo o seu ministério de pregação. Uma delas é o Evangelho de Cristo. Evangelho, a Boa Nova, que é o que significa a palavra Evangelho, Boa Nova de salvação ou Boa Nova de Cristo. Ainda outra expressão, Cristo e este crucificado. E ainda Cristo ressurreto. Aleluia! Evangelho de Cristo, além de aparecer nos 4 evangelhos, a palavra evangelho aparece 76 vezes, aliás, em todo o Novo Testamento, sendo 54 delas somente nas epístolas de Paulo. Portanto, ele pregava realmente o evangelho. Chega a chamar de evangelho de Deus, define o evangelho como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está escrito lá em Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Amém. Por isso, Cristo crucificado em Gálatas, ele diz, gente da Galácia, Cristo já foi exposto a vocês como crucificado. Vocês ainda estão querendo voltar ao judaísmo tradicional, ao ritualismo religioso? Gente, já preguei para vocês que Cristo ressuscitou, que agora você tem uma nova vida proposta por Ele, que ganhou-nos esse direito na cruz do Calvário, pagou o preço por esta libertação. Vocês não podem estar falando sério, diria ele para os Gálatas, né? A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante da mensagem do Evangelho da graça, o Evangelho do poder, o Evangelho que transforma. Ele mesmo vai dizer, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, transformou. O evangelho verdadeiro transforma as pessoas. Por conta do quê? A mensagem que Cristo nos deixou para pregar, derivado da sua morte na cruz, é uma mensagem de poder, poder de Deus. Porque ao assumirmos essa posição de crentes em Jesus Cristo, nós acreditamos não apenas que Cristo morreu, mas que ressuscitou também ao 3º dia, porque não há importância na morte de Cristo se Deus não houvesse ressuscitado ao 3º dia. Sem a ressurreição, a cruz não teria todo o sentido que tem hoje. Quando falamos da cruz, estamos falando do Cristo da cruz. Não adoramos a cruz, não adoramos um pedaço de madeira ou de metal ou de bronze. Não cremos no misticismo que alguns creem, representado materialmente pelo objeto cruz. Quando falamos da mensagem da cruz ou a palavra da cruz, nós estamos nos referindo à mensagem que emana da crucificação, do ato de Cristo ter sido crucificado. E nem acreditamos que ele continua na cruz. Não, ele saiu, ele foi sepultado, tiraram ele da cruz, foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou para jamais perecer. É o que lemos em Apocalipse capítulo 1 e versículo 18. Estou vivo, disse ele a João. Estive morto, mas agora estou vivo, e vivo para todo sempre. Amém.
Glória a Deus. Quais os efeitos, então, da mensagem da cruz ou da crucificação de Jesus? Aquela mensagem que o poeta escreveu, eu amo a mensagem da cruz, mas a mensagem de que cruz? Não a cruz romana do sentido, porque do prisma romano a mensagem da cruz era uma mensagem de terror. Vejam o que vai acontecer se você cometer um crime, queriam dizer os romanos. Essa era a mensagem que os romanos tentavam transmitir. Para os judeus, ser pregado no madeiro era uma blasfêmia. Então não é essa a mensagem também dos judeus. Quando os gregos olhavam para a cruz ou a crucificação, achavam aquilo tudo uma tolice, uma loucura, uma insanidade que o ser humano cometia contra o seu próximo. Mas Paulo está dizendo, Cristo que morreu na cruz tem uma mensagem de poder para salvar, para libertar e trazer a plena satisfação e a paz para o coração do perdido pecador. Glória a Deus. Então, um dos efeitos é o poder de Deus. Quando cremos em Cristo ressuscitado, pregado primeiro, morto na cruz e depois ressuscitado, nós recebemos a realidade deste poder, que no verso 8 ele diz, a mensagem da cruz é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Por isso, devemos esperar manifestações do poder divino quando pregamos o evangelho verdadeiro, o evangelho que leva em conta a cruz, a crucificação do nosso Salvador. Mas também a mensagem da cruz tem como resultado uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a sabedoria puramente humana. Paulo faz isso no capítulo 1 e 2 de 1 aos Coríntios. E visto que o homem não conseguiu conhecer a Deus pela sabedoria humana, porque todas as religiões tentam fazer isto, Deus então na sua sabedoria manifestou o seu poder pela loucura da pregação da cruz ou do crucificado. Aprove a ele salvar o pecador. Esta é uma das maravilhas, um dos mistérios verdadeiramente do Evangelho de Cristo. Evangelho não é uma religião criada pela mentalidade humana, mas é o poder de Deus manifestado, é o Cristo que desceu do céu, o Deus que se formou, que se tornou homem, desceu ao nosso nível, viveu a nossa vida para nos salvar e nos levar para morar com Ele no céu. Amém. Uma vida na dependência do Espírito Santo também é o que aprendemos do Evangelho da cruz, da mensagem da cruz, da palavra que nos é dada através do Cristo crucificado. Glória a Deus. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações e da nossa dependência, portanto, do Espírito Santo. O Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. Jesus, quando prometeu o Consolador, disse exatamente isso. Quando ele vier, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Aleluia. E concluímos, meus amados, dizendo que a mensagem da cruz é realmente o Cristo que morreu na cruz. Não é a cruz um objeto material. Não. Quando falamos da mensagem da cruz, é o Cristo que lá morreu. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado, certo? E ressurreto também. A mensagem da cruz vai impactar ou vai contemplar o Cristo que ressuscitou, que está vivo e vivo para todo sempre. Essa mensagem continua trazendo escândalo para o mundo, blasfêmia para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos é o poder de Deus, é o evangelho de poder que salva e liberta. Aleluia! Continuemos pregando, e se você que está me vendo e ouvindo agora ainda não aceitou a Cristo, faça isso, meu querido, neste momento, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pelo quê? Pelo poder do evangelho que emana da crucificação de Cristo Jesus. Esta é a mensagem da cruz que o poeta disse, eu amo a mensagem da cruz. Esta cruz tem para mim atrativos sem fim. Naturalmente não são atrativos materiais apenas, não, absolutamente não, mas atrativos espirituais. Que assim seja contigo, comigo, com a Igreja de Cristo. Não esqueçamos a centralidade da mensagem da cruz ou da crucificação. Aleluia! Preguemos a Cristo e este crucificado, porque aí o Cristo de poder vai alcançar muitas vidas, almas preciosas que
continuam vagando pelo mundo, necessitando da salvação. Deus nos dê a sua graça e abençoe poderosamente a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém.